Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás daquela dinâmica tão confusa e muitas vezes bem dolorosa que é crescer com o pai ou mãe narcisista ou sociopata. O nosso foco aqui não é julgar, de jeito nenhum, mas sim entender o que acontece de verdade. E vamos começar com a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Aquela que muita gente já deve ter se feito. Por quê, né? Por que existe essa lealdade que parece não fazer sentido mesmo quando tudo grita pra gente se afastar? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar. E aqui, olha, já vem a ideia central, o ponto mais importante que a gente precisa guardar. Todas aquelas reações, o sentimento de culpa, a necessidade de agradar o tempo todo, nada disso é fraqueza. Sabe o que é? É o cérebro fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer, sobreviver num ambiente que é hostil. Então vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai entender as razões neurocientíficas por trás de tudo isso. Como o cérebro literalmente se molda, se adapta para conseguir lidar com uma realidade que é tóxica. A primeira coisa que a gente precisa entender é o tal do vínculo traumático. E o que é, ao mesmo tempo, fascinante e assustador nisso é que não se trata de um apego emocional comum, sabe? É químico, é bioquímico. Sabe aqueles raros momentos de carinho que logo depois são seguidos por crueldade? Isso cria um ciclo vicioso no cérebro. Ele fica viciado em buscar a dopamina da próxima recompensa, do próximo momento bom. E é por isso que se afastar é tão difícil quanto largar um vício de verdade. Depois vem a hipervigilância, aquela sensação de estar sempre pisando em ovos, sabe? Isso não é coisa da cabeça, não. Estudos de neuroimagem mostram que, em ambientes assim, a amígdala, que é tipo nosso alarme de incêndio, o centro do medo no cérebro, ela fica superativa. O cérebro é basicamente reprogramado para ver ameaça em todo canto, o que mantém o corpo num estado constante de alerta. É exaustivo. E isso nos leva direto para a resposta fawn, que é a de submissão. Além de lutar, fugir ou congelar, o cérebro tem uma quarta carta na manga: acalmar a situação. Se tornar útil, agradável, tudo para que o predador não ataque. O problema é que o que começa como uma tática de sobrevivência muito inteligente na infância pode acabar virando um padrão de querer agradar todo mundo na vida adulta, mesmo quando não há mais perigo. E por último, o gaslighting internalizado. Pensa só. Quando a sua realidade é negada o tempo todo, com frases tipo "isso nunca aconteceu" ou "você está imaginando coisas", o cérebro começa a duvidar de si mesmo. Esse abuso psicológico contínuo pode até alterar o córtex pré-frontal, que é a área que a gente usa para tomar decisões. O resultado? Uma confusão interna gigantesca e uma dificuldade enorme de confiar na própria percepção. Bom, agora que a gente já entendeu como o cérebro reage, vamos mudar o foco e olhar para a origem do problema. Entender a patologia de quem causa o dano é fundamental para a gente conseguir despersonalizar o abuso, para perceber que, no fundo, nunca foi sobre a vítima. E aqui está a diferença mais crucial de todas. Para um narcisista, o filho é uma extensão de si mesmo, um espelho que tem que refletir a grandiosidade dele ou as falhas dele. Já para um sociopata, a coisa é ainda mais fria. O filho é um objeto, uma peça num tabuleiro de xadrez, para ser usada para algum fim, ou simplesmente descartada quando não servir mais. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar como essas duas patologias levam a consequências bem específicas. O narcisista, que usa a criança como espelho, acaba causando uma erosão da identidade. A pessoa não sabe mais quem é. Já o sociopata, que trata a criança como um objeto, pode levar ao trauma complexo. E o ponto em comum entre os dois, a falta de empatia, causa uma falha no que a gente chama de espelhamento neuronal, que é a capacidade do nosso cérebro de entender e imitar as emoções dos outros. Sem isso, a criança simplesmente não aprende a regular as próprias emoções. Certo, já entendemos o problema, a origem dele, o impacto. A pergunta que fica é: e agora? Como se proteger? Vamos ver algumas estratégias bem práticas, com base na psicologia, para tentar minimizar os danos. A primeira ferramenta é o método da pedra cinza. A lógica por trás dele é simples, mas muito, muito poderosa. Narcisistas e sociopatas, eles se alimentam de reações emocionais. É o que dá energia para eles. Ao se tornar uma pessoa emocionalmente neutra, sem graça, desinteressante, você corta o suprimento deles. E como é que a gente faz isso na prática? É simples. Respostas curtas, diretas, factuais. Nada de demonstrar emoção, nem raiva, nem alegria. Não compartilhar nenhuma informação pessoal. O objetivo aqui não é ganhar discussão, de jeito nenhum. É se tornar uma fonte de tédio tão grande que o agressor simplesmente perde o interesse e vai procurar outra pessoa para perturbar. E isso nos leva a um ponto que é vital.
Cada explicação, cada tentativa de se fazer entender, cada desabafo, tudo isso pode e muito provavelmente será usado contra a pessoa depois. Numa dinâmica com essas personalidades, qualquer vulnerabilidade que você mostra é vista por eles como uma arma para ser explorada. Por isso, na hora de estabelecer limites, ajuda muito lembrar do princípio JAD do inglês. É um acrônimo para a gente evitar 4 coisas: justificar, argumentar, defender ou explicar. Entrar nesse jogo só alimenta o ciclo de manipulação e de gaslighting. É dar a eles exatamente a munição que procuram para distorcer a realidade mais uma vez. Se proteger é o primeiro passo. É a emergência. Mas depois vem a cura, a reconstrução. Vamos para a nossa última sessão para ver como é possível juntar os cacos e reconstruir o que foi danificado. É muito importante dar o nome certo para a ferida. Muitos sobreviventes desse tipo de ambiente desenvolvem o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático complexo, ou TEPT-C. Ele é diferente daquele TEPT clássico que vem de um único evento traumático. O TEPT-C vem do desgaste diário contínuo repetido, e o resultado são flashbacks emocionais e um crítico interno que não dá trégua. Essa citação aqui, ela resume a essência do TEPT-C. Aquela voz punitiva, crítica do agressor, ela não vai embora. Ela é internalizada, se torna o narrador constante dentro da cabeça do sobrevivente. O primeiro passo para silenciar essa voz é reconhecer de onde ela veio. Ela não é sua. A recuperação é uma jornada, não é uma corrida, e ela tem várias partes importantes. Uma terapia especializada para desaprender os padrões antigos, técnicas para conseguir regular um sistema nervoso que viveu em alerta máximo por anos, e, talvez o mais importante, o passo libertador de viver o luto pela figura de pai ou mãe que nunca se teve e aceitar a dura realidade de que eles não vão mudar. E com isso a gente chega na nossa reflexão final. Vamos juntar todas as peças dessa análise, que é tão complexa, mas tão necessária. Se tiver uma única coisa para a gente levar de toda essa conversa que seja esta: a hipervigilância, a necessidade de agradar, o vínculo traumático, nada disso foi falha. Foram adaptações brilhantes, notáveis, de um cérebro que estava lutando com todas as forças para sobreviver nas circunstâncias mais difíceis possíveis. Foi, na verdade, uma prova de força. E então fica aqui essa reflexão final. A mesma inteligência, a mesma resiliência, a mesma força que permitiram a sobrevivência são exatamente as ferramentas mais poderosas para a reconstrução. A questão é, como essa força toda pode ser redirecionada? Não mais para se defender, mas sim para construir uma nova realidade, uma vida nova. A resposta para isso está na própria jornada de cada um.